Quanto você mede de altura? Você está satisfeito com o tamanho que possui? A altura das pessoas é algo muito relativo. Existem as que são mais baixinhas, enquanto outras são bem grandes. E no vídeo de hoje você vai conhecer sobre estas pessoas. Vamos lá! Lindsay Hayward. Lindsay K. Hayward nasceu no dia 28 de julho de 1987, em uma pequena cidade chamada Walnut Creek, na Califórnia, Estados Unidos. Com 2,4 metros de altura, Lindsay passou a maior parte de sua vida universitária jogando basquete, a qual se destacou e até ganhou títulos por lá. Já em 2008, ela conheceu o mundo da luta livre, a qual começou a treinar para disputar a sua primeira luta profissional. Após 2 anos, ela foi escalada para aparecer como Aloysia na terceira temporada do WWE NXT da WWE, tornando assim a diva mais alta a competir na história do wrestling profissional e da própria produtora. Aposentada da luta livre desde 2011, embalada com a fama que as lutas lhe proporcionaram, principalmente por conta do seu tamanho, Lindsay passou a fazer pequenas participações nas telonas, como no filme de produção asiática R100, Grey's Anatomy, e inclusive ganhou uma série de 2 temporadas sobre sua vida. Inclusive, ela é considerada pelo Guinness como a atriz mais alta em um papel principal. John Rogan. Esse é o segundo homem mais alto da história. Norte-americano de descendência africana, nasceu em 1868 no estado do Tennessee, Estados Unidos. Ele era um homem bastante magro, com menos de 100 quilos, que não tinha condições de permanecer de pé por conta de uma doença que ele desenvolveu chamada anquilose. John ganhava vida vendendo retratos e cartões postais numa estação de trem. Apesar de sua arte ter ganhado manchetes nos jornais, ele recusou diversos convites para se apresentar em espetáculos. Para ter uma noção, suas mãos mediam 29 centímetros de comprimento e seus pés mediam 35 centímetros. Estima-se que a sua altura máxima esteve em torno de 2,67 metros a 2,69 metros. Rogan faleceu em 1905 por complicações envolvendo sua doença. Sandy Allen. Sandra Elaine Allen nasceu em Chicago no dia 18 de junho de 1955. Aos 10 anos já media 1,90 m. Aos 16 alcançou os 2,16 m. Em julho de 1977, com 22 anos, conseguiu parar o seu crescimento através de uma operação cirúrgica à glândula pituitária. Em 1974, a secretária anônima ganhou fama quando lhe foi atribuído o recorde do Guinness para a mulher mais alta do mundo. Sandy morreu em 2008, ainda com o título do Guinness. Sultan Kösen. Segundo o Guinness World Records, o turco Sultan Kösen é o homem vivo mais alto do mundo atualmente, com 2,51 m. Assim como outros que já foram recordistas de altura, seu crescimento anormal é resultado de um tumor que afetava sua glândula pituitária, responsável por produzir o hormônio do crescimento. Nascido em 10 de dezembro de 1982, hoje com 36 anos, ele precisa usar muletas para poder andar. Kösen vive com sua família, composta por seus pais, 3 irmãos e uma irmã, que são de tamanho normal. Kösen afirma levar uma vida normal apesar de sua altura e da fama. Dentre as vantagens de ser alto, ele destaca o fato de poder enxergar a uma grande distância, trocar lâmpadas e cortinas. Mas as dificuldades são muitas, como achar roupas e sapatos de seu número ou o simples fato de entrar em um carro do tamanho normal. Kösen foi submetido a uma cirurgia com bisturi gama no tumor que afeta sua hipófise e vem fazendo longos tratamentos para controlar os níveis excessivos de hormônio de crescimento que vem se normalizando. Ele também possui o recorde no Guinness de maiores mãos de uma pessoa viva, com 28,5 centímetros, e chegou a possuir o recorde de maiores pés do mundo, batido em 2011 por Brahim Takiola, o que também já foi superado atualmente. Rumiesa Jeugi. A altura fenomenal de Rumiesa Jeugi se deve a uma condição chamada Síndrome de Weaver, que causa crescimento acelerado e outras anormalidades. Rumiesa foi reavaliada este ano depois de ser eleita a adolescente viva mais alta do mundo em 2014 aos 18 anos. Devido à sua condição, ela costuma se movimentar em uma cadeira de rodas, mas consegue usar um andador por curtos períodos. Com 2,15, a turca foi confirmada pelo Guinness como a mulher viva mais alta do mundo. Brock Brown. O jovem tem a incrível marca de 2,33 m de altura, já com 27 anos de idade. Se continuar crescendo como está, vai atingir a marca do homem mais alto do mundo, Sultan Kösen, de 2,51 m.
O crescimento descomunal de Brown já foi notado ainda nos primeiros anos de vida. Brock media cerca de 1,57 m, ainda no jardim de infância. Ao entrar no ensino médio, ele estava com 1,82 m, atingindo 2,13 metros ao final desse período escolar. Porém, o tamanho de Brown sempre foi uma preocupação. Diagnosticado aos 5 anos com a síndrome de Sotos, também conhecida como gigantismo cerebral, o rapaz recebeu um prognóstico bem ruim. Os cientistas acreditavam que ele poderia não sobreviver até a adolescência por conta dos problemas que o gigantismo poderia lhe trazer. Os problemas, de fato, aconteceram. Ele tem dificuldade de aprendizado, sofre com pressão alta em seu coração, possui acentuada curvatura na coluna vertebral, além de estreitamento na medula espinhal. Isso lhe causa muitas dores nas costas, que ele nem pode remediar com analgésicos, já que nasceu com apenas um rim. Além disso, o jovem sofre com transtorno de déficit de atenção, além de ter rompantes explosivos intermitentes. Outro problema para o jovem é encontrar um mundo que esteja adequado à sua altura. Roupas, sapatos e camas, por exemplo, precisam ser feitos sob medida e tudo isso custa muito caro. Zheng Jilian. Zheng nasceu no dia 26 de junho de 1964, na província de Yunnan, na China. Considerada a mulher mais alta que já existiu neste planeta, Zheng alcançou uma estatura impressionante, de aproximadamente 2,48 m antes de falecer em 1982, aos 17 anos de idade. Ela já não conseguia mais manter-se em pé devido a uma grave deformação na coluna. Sua extraordinária altura foi atribuída a uma condição médica conhecida como gigantismo. O gigantismo é uma condição de crescimento excessivo devido à produção excessiva do hormônio do crescimento durante a infância ou a adolescência, geralmente como resultado de um tumor na glândula pituitária. No caso de Zheng Jilian, sua estatura excepcional foi notavelmente documentada e reconhecida, trazendo-lhe fama internacional durante sua vida e depois dela. Robert Wadlow. Em 22 de fevereiro de 1918, nascia Robert Pershing Wadlow, pesando pouco menos de 4 quilos. Ele viria a se tornar o homem mais alto que se tem notícia na história. Com 1 ano de idade, ele já pesava 20 quilos e 1 metro de altura. O seu crescimento descontrolado era resultado de uma hiperplasia na glândula pituitária, que conduzia hormônios de crescimento em níveis anormais, inclusive até a sua morte. Aos 5 anos, Robert já tinha a altura de um adolescente de 17. Aos 18 anos, ele finalmente se tornou o homem mais alto da Terra na época, que estava com 2,53 m. A altura extrema tinha o seu preço. Robert sentia tonturas constantes, além de formigamentos nos pés e nas pernas. Em 1938, aos 20 anos, ele acabou entrando para o circo, onde acabou se tornando uma celebridade. Em 1940, ele colocou uma órtese nas pernas para ajudar a se locomover, mas a falta de sensibilidade nos membros inferiores não fez ele notar que a cirurgia havia infeccionado. Em 15 de julho de 1940, aos 22 anos, Robert faleceu em decorrência da infecção. Sua última medição de altura tinha acontecido 18 dias antes e ele estava com impressionantes 2,72 m, sendo considerado até hoje o homem mais alto a ter caminhado sobre a Terra. Uma estátua em tamanho real foi instalada em Alton, no estado do Illinois, como forma de homenageá-lo. Yao Defen. Já Zheng foi a mulher mais alta do mundo em todos os tempos, porém a recordista da última década foi a também chinesa Yao Defen, que chegou aos 2,34 m de altura. Yao Defen nasceu em 15 de julho de 1972 e faleceu em 13 de novembro de 2012, e vivia em Zhongshan, na China, e pesava 200 quilos. Yao Defen foi a mulher mais alta do mundo, segundo o Guinness Book, de 13 de agosto de 2008 até 13 de novembro de 2012. A causa de seu gigantismo era um tumor na glândula pituitária. Yao Defen foi o 4º filho de sua família e aos 3 anos já ingeria o triplo de alimentos do que crianças normais da sua idade. Aos 11 anos, sua altura já era de 1,90 m. Após ficar conhecida por seu gigantismo, Yao Defen foi forçada a trabalhar num circo se apresentando, mas com o tempo foi tendo problemas e teve que parar. Vale ressaltar que mesmo sendo a mais alta que Sandy Allen, ela só foi reconhecida após sua morte. Zheng Ziyu. O que você fazia aos 17 anos de idade? Ou melhor, qual era a sua altura nessa época? A chinesa Zheng Ziyu, de apenas 17 anos, impressiona nas quadras de basquete da China. E não é por acaso. A jogadora ostenta 2,26 m de altura e a gigante fez 19 pontos na vitória por 109-50 sobre a Indonésia.
pela primeira rodada no Grupo A, na Copa da Ásia Feminina da categoria. De acordo com o jornal chinês Global Times, a jogadora é filha de ex-atletas de basquete. O pai tem 2,13 m e a mãe, que tem passagem pela seleção da China, 1,98 m. Durante as partidas, é possível destacar a diferença de altura entre Zhang Ziyu e as outras meninas. Rajesh Kumar. Considerado o policial mais alto da Índia, Rajesh Kumar, de 2,23 m de altura, é uma figura conhecida entre os moradores de Gurgaon, onde trabalha como guarda de trânsito. Apesar de trabalhar como policial, ele sonha em se tornar um lutador e para isso se exercita por 6 horas diárias. Apesar de sua figura intimidadora, o pai de 2 filhos virou uma celebridade na cidade, encantando pedestres que param para pedir o seu autógrafo. De acordo com a India TV News, Kumar é o terceiro homem mais alto do país e possui um apetite voraz. Pesando 155 quilos, ele consome diariamente 40 ovos, 3 quilos de frango, 5 litros de leite e 4 quilos de frutas todos os dias. Sulemana. Sulemana é um rapaz que mora em Gana com 24 anos. Ele tem 2,89 m de altura e pode se tornar o homem mais alto do mundo. O jovem tem a síndrome de Marfan e cresce a cada 3-4 meses. Ele é tão alto que não havia uma fita métrica com tamanho suficiente para medi-lo. Para você ter noção do tamanho de Sulemana, ele é mais alto do que todas as casas de seu bairro. Olivier Oaks. Olivier Oaks é um adolescente mais alto do mundo e pode se tornar um futuro astro do basquete. De acordo com o Guinness Book, livro dos recordes, não existe uma pessoa abaixo dos 17 maior que ele. Assim, ele inicia sua busca para ingressar ao esporte profissional. Olivier, de 2,29 m e 127 kg, nasceu em Montreal, Canadá. De acordo com ele, seu pai tem 2 metros, a mãe 1,88 m e o irmão tem pouco mais de 2 metros. Quando era mais novo, descobriu sobre a existência do recorde de pessoa mais alta do mundo, então esperava um dia conseguir isso. Por enquanto, tem gente na frente para assumir esse posto. Leonid Stadnik. Leonid Stadnik era veterinário e morava com a mãe na aldeia onde morreu, localizada na Ucrânia. Ele pesava cerca de 200 quilos e tinha o segundo recorde de maior tamanho de mão no registro, com 31 centímetros de comprimento, além de ter 2,57 m de altura, sendo o maior de todos. No entanto, o ucraniano sempre viu seu tamanho como um castigo. Ele dizia que a sua altura exagerada era uma maldição, um castigo de Deus e não algo para celebrar. Por isso, em 2011, o ucraniano revelou que não queria estar entre os recordes do Guinness Book e que queria viver tranquilo. Após ter se negado a renovar o seu recorde, requisito obrigatório do Guinness, para qual tinha que voltar a se medir, Stadnik perdeu sua liderança entre os gigantes do mundo. Elinase. Que boa parte das modelos por aí são altas não é surpresa nenhuma. Porém, não é sempre que se encontra uma mulher com mais de 2 metros de altura, nesse ou em qualquer outro ramo. Pois Elisane da Cruz Silva, uma paraense de 19 anos, tem 2,3 m, algumas matérias já falaram até que tem 2,7 m, e resolveu surpreender ao escolher o caminho da moda, mesmo depois de várias pessoas insistirem que ela só se daria bem se fosse para o esporte. A modelo, que começou a sua carreira recentemente, percorreu um caminho nada fácil para chegar lá. O gigantismo de Elisane foi provocado por um tumor na glândula pituitária que controla o crescimento. Com apenas 11 anos de idade, ela já apresentava um crescimento muito mais rápido do que o resto de sua família, e foi nesse período que o desequilíbrio hormonal foi identificado. Foi somente aos 15 anos, porém, que ela se submeteu a uma cirurgia para eliminar o tumor e frear o crescimento. Em função de sua altura, a adolescência da paraense não foi nada fácil. Com dificuldades em ficar confortável nas carteiras da escola e ao bullying por parte dos colegas, ela optou por largar os estudos antes de completar o ensino médio. Elisane sofre também com dores na coluna e nos joelhos, o que dificulta muito em tarefas que exijam que ela permaneça muito tempo em pé. Maria Feliciana. Maria Feliciano dos Santos, a rainha da altura, projetou Sergipe ao mundo com a sua grandiosidade não apenas na estatura, mas de personalidade. A sergipana faleceu em abril deste ano, aos 77 anos, exatamente um mês antes do seu aniversário de nascimento. Maria Feliciana é descendente de uma família marcada pela altura. Seu pai, Antônio Tintino da Silva, tinha 2,40 m. Até seus 16 anos, Maria teve um crescimento considerado normal e, a partir dessa idade, cresceu de forma desproporcional, chegando a medir 2,25 m. Casou-se com Açuíris José dos Santos, com quem teve 3 filhos, Charles Santos e Cleverson Santos, ambos com 2,10 m, e a filha Shirley Santos, com 1,60 m de altura. Aos 18 anos, conquistou o título de rainha da altura no famoso programa A Hora da Buzina, do Chacrinha,
quando recebeu faixa e coroa das mãos do ator e comediante Grande Otelo e do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, com quem viajou em uma turnê. Em maio de 2022, ela foi homenageada pelo Museu da Gente Sergipana com uma estátua na entrada do local. Mas e você? Gostou de conhecer essas pessoas gigantes? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Valeu e até a próxima!